Mutumbá para quem é de Mutumbá, Calofé para quem é de Calofé, Mucuyu para quem é de Mucuyu, Saravá para quem é de Saravá. Está entrando no ar mais um programa Nas Folhas da Angola com eu, Joãozinho de Xangô. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, nós vamos falar sobre assentamentos. Bem, gente, torno a pedir a vocês, compartilhe, tá, o programa, se inscreva no programa, passe para as pessoas, tá? Quero a opinião de vocês, se vocês concordam, se vocês não concordam, porque o programa Nas Folhas da Angola não é meu não, é nosso, e eu faço questão da participação de todos vocês. Muito obrigado a todas as pessoas que estão se inscrevendo no programa, que estão vendo o programa, que estão comentando o programa, muita gente agradecendo pela volta do programa, então eu só tenho a agradecer, tá legal? Bem, gente, como eu falei, hoje, nesse programa, nós vamos falar principalmente de uma coisa que hoje em dia virou muito debate, discussões em casas de santo, que é sobre assentamento, que é sobre isso aqui. O que acontece, gente? Primeiro, tá? Meus antigos me ensinaram que eu falo para vocês aquilo que me ensinaram. Se está certo, se está errado, para os outros não sei. Agora, para mim está certo, porque eu faço isso há muitos anos. E vim de umas casas que faziam isso. O que acontece, gente? O assentamento em si nada mais é do que uma proteção aos otais, que é a pedra sagrada. Que antigamente não se existia assentamento de santo como hoje, louças, porcelanas, não. Tá? Eram potes com uma pedra dentro e cultuavam os orixás, os inquices e vodus ali. Apesar que os inquices eram cultuados por vultos, entendeu? Se trabalhava a argila e se era cultuado em vultos, que no Brasil não é assim. No Brasil é acentuado ou com colobô, que é só a tigela, ou assentamento com prato com tudo. Mas nada mais é do que proteção ao altar. No Brasil, os assentamentos viraram, para vocês entenderem, as louças, que hoje em dia são usadas nos assentamentos, tá? Que com a liberação, tá, do culto, tá? Que foi muito difícil, mas com a liberação do culto, depois de muito tempo, os escravos, os negros que foram escravizados, alforriados, que tiveram permissão, entendeu? Para tocar dentro das suas casas, ter suas casas de santo, na época que antes também que era escondido, tá? Começou a se botar louças nos assentamentos, principalmente das iabás, porque às vezes a louça da sinhazinha lá da casa grande quebrava um prato, quebrava isso, quebrava aquilo, ou eles mandavam jogar fora para trazer louças novas, louçarias novas. Os escravos começaram a pegar aquilo e botar em volta das pedras, enfeitar em volta das pedras, entendeu? Foi um adorno que eles arrumaram para enfeitar os assentamentos. Por isso que hoje a gente usa ibá. Porque antigamente não tinha ibá, eram pedras. Durante muito tempo, as casas de santo também, antigas, cultuavam os orixás, em barro, só em coisa de barro. Inclusive, em 1900 e pouco, pouca gente deve conhecer isso, existia esse barro branco que não se assentava nem Oxalá com argila, se assentava com barro branco, que é uma tabatinga branca, que acho que é da 7ª camada da terra, que onde tem essa tabatinga, que se pegava, se moldava, tudo mudou, entendeu? Então as louças que eram usadas, que passaram a ser usadas como assentamento, como ibá que a gente fala, é justamente sobra dos pratos que se quebravam, dos aparelhos de jantares das casas grandes, que foi se adaptando para o candomblé, do assentamento de candomblé. Por isso que eu falo, muita gente fala, vamos separar, não tem como separar certas coisas, entendeu?
Muita gente vai até não concordar com o que eu estou falando, porque na África existia assentamento. Não, existia vultos. Muita coisa que está acontecendo na África foi tirado daqui e foi voltado para lá. Entendeu? Porque tudo se inova, né? Então, vamos lá. O que acontece? O principal elemento, tá, que existe dentro do assentamento é o Otá. É a pedra sagrada. É o que significa o seu ori, a sua cabeça, o seu mutuí. Entendeu? Que é assim, essa aqui. Eu peguei uma pedra, tá legal? Há 1900 e pouco, tá? O ritual de catar Otá era assim. Se levava-se o Iaô, tá? Então às vezes o próprio zelador ia. Se levava-se o Iaô, o iniciado, a cachoeira para fazer os ebós, as limpezas de cachoeira. E em um determinado momento, tá? O santo do zelador, quando era Quete, quando era Ogã, ou do iniciado, tá? Ia dentro da cachoeira, dentro do rio, catar a pedra. Porque o Otá, tem que ser catada dentro da água. Porque é o único elemento vivo que existe dentro do Ibá. A pedra tem vida? Tem vida. Então você não pode. Essa aqui, por exemplo, eu peguei por representação, mas essa aqui não é um Otá. Porque o Otá, ele é uma pedra onde ela tem que ser o mais lisa possível. Tá entendendo? E o iniciado, né, o santo do iniciado, o zelador, pegava 3, 4 pedras dessa, trazia-se para o barracão, para Ogum, para Oxóssi, para Iansã, e o zelador jogava perante os otás para poder saber qual é o otá que aquele orixá em que se queria. Se era esse, se era esse, se era esse. Esse ritual hoje quase ninguém faz, entendeu? E muitas das vezes o próprio zelador fazia o ritual do Otá. Dava-se um agrado a Oxum, entendeu? Dava-se um agrado a Oxum para poder entrar dentro da água para poder pegar os otás. É o único mineral vivo que existe dentro do assentamento. Esse mineral vivo, por isso que a gente pega o Otá dentro da água, porque é o único esqueci de falar agora, acabei de falar, mineral, tá? Que se alimenta de micro-organismo que existe dentro daquela água, que passa a ser cultuado ou com dendê, ou com mel, ou com vinho, seja lá, depende da casa de cada um, que ele vai se alimentar do micro-organismo que existe dentro, até do micro-organismo da própria poeira, entendeu? Que existe dentro daquilo ali. Por isso que o Otá ele tem que ser coberto ou com mel, ou com dendê, ou com mel e dendê, ou com vinho, seja lá o que for, porque ele se alimenta do micro-organismo, daquele líquido que está cobrindo ele. Então, hoje em dia, né, a gente compra, tá? E detalhe, existe uma diferença, existem umas pedras, tá? Coloridas, verde, amarela, azul, que muita gente compra em casa de santo, que eu não me meto, entendeu? Mas na minha casa eu não compro. E bota como Otá, que também não deixa o seu mineral. Porém, tá, antigamente os antigos até faziam assim, quando você ia dar o oceano no Otá, eles pegavam e botavam o Otá na testa, assim mesmo. Se tivesse bem gelado, quando tivesse saindo da geladeira, eles falavam, o Otá está vivo. Mas se botasse o Otá na testa e ele estivesse quente, eles falavam, o Otá está morto. Por isso que se cata o Otá dentro d'água, tá, meus amores? Então você catava o Otá, tinha o ritual de você ir para a cachoeira, para catar os otás do seu orixá, do seu inquice, do seu vodúcio. Então o que acontece? Esse ritual, tá? Muita gente deixou por água abaixo, muita gente não pratica mais, entendeu? Mas os antigos faziam isso, e eu sei que tem muita casa que ainda faz isso. Vai na cachoeira, faz o ritual do Otá, pega os otás, aí joga para saber qual é o Otá que o santo quer. Depois daquele momento, se banha o Otá, entendeu? Porque o certo é, se banha o Otá daquele líquido que ele vai passar a se alimentar, entendeu? Você pegava o Otá, tá legal? Botava o Otá dentro de uma tigela, do alguidar, seja lá o que for, jogou, o outro santo escolheu o santo, escolheu o Otá, você pegava aquele Otá,
botava dentro de uma vasilha, seja lá de louça, de porcelana, seja lá o que for, e enchia-se aquela vasilha com o líquido que aquele otá ia passar a se alimentar, deixava de 2 a 3 dias para ele poder digerir, né, o mineral, digerir, vamos dizer, absorver, tá? Aquele líquido, para ele passar, como se fosse assim, eu agora vou me alimentar desse líquido, dos micro-organismos desse líquido, entendeu? Para depois fazer o assentamento e aquele otá ia para dentro do ibá. Porém, tá, por exemplo, na minha casa, tá, o otá não é lavado. A gente pega o otá, tira de dentro do ibá, e detalhe, para vocês terem uma ideia, se você bota o otá assim, ele eternamente tem que ficar assim, não pode chegar, botar assim, não. Você tem que prestar atenção do jeito que você coloca, porque ele tem que ficar na mesma posição, entendeu? Então, quando você pega o otá, bota dentro do assentamento, você bota ele naquela posição. Quando você tira para limpar, você pega aquele otá, tira o otá, bota numa folha, passa a folha, geralmente a folha do santo, para limpar ele, tirar o excesso, né, daquele líquido. Você passa o excesso daquele líquido, entendeu? Depois que você tira o excesso, tem uma tigela com as ervas, né, com a boca, a gente chama de abô, você mergulha aquele otá dentro do abô, tira e bota em cima de uma folha. Aí você limpa os outros elementos que tem dentro do assentamento. Acabou de fazer, limpou, você tira, pega o otá do mesmo jeito, bota lá, bota os elementos em volta, cobre o otá com aquele líquido e bota para o seu, e oferece o seu quiz, que um dia eu ainda vou falar sobre daossé, limpar o santo, entendeu? Agora, o que tem em volta, tá? Por exemplo, geralmente assentamento tem búzios. Os búzios significa, sabe o quê? O dinheiro, o poder do orixá, tá? Então, os búzios no assentamento significa isso. Que, por exemplo, não sei se na casa de vocês é assim. Quando é assim, é santo homem. Você arruma ele assim. Quando você abre ele, que eu não tenho nenhum aberto aqui, peraí, cadê? Tá aqui. Olha como é que eu abro o búzio. Eu pego a ponta da faca, boto na ponta, aqui ó, furada, dou-lhe uma mãozada, vem do outro lado, pego a ponta da faca ou da tesoura, seja lá o que for, faz esse furo aqui, ó. Faz isso aqui, ó, vai metendo a faca e ele sai. Entendeu? Tá vendo aqui, ó? Ele sai. Aí você vai numa pedra, tá? Uma pedra porosa, no chão poroso, você raspa, hoje em dia o nego tá usando até lixa, né? Aí você raspa, para tirar essas pontas, entendeu? Ficar certinho. Aí na minha casa, por exemplo, em muitas casas, assim significa santa mulher, entendeu? E abaixo. Assim é Oborós, santo homens, entendeu? Então, esse aqui significa o elemento do orixá, o dinheiro do orixá, o poder do orixá. Tem os assentamentos que usam isso. Então, a gente quando usa as moedas, a gente usa réis, vintém, que hoje em dia está muito difícil, entendeu? Pelo menos na minha casa, tá, gente? A gente, o dinheiro, que isso aqui significa o nosso dinheiro. E o réis e vintém é o dinheiro mais próximo que tem dos nossos antepassados. Entendeu? Então a gente usa isso aqui para significar o nosso dinheiro. Isso aqui, os ideias que a gente usa em assentamento, Oxum é dourado, Nhaçã é cobre, Oxalá é chumbo, é o elemento, quer dizer, é o ferro, tá? Que a gente, que simboliza que pertence àquele orixá. Esse é um adorno que a gente bota dentro do assentamento para significar,
Oxum é a deusa do ouro, né? Então a gente bota os idés dourados para significar o elemento que pertence ao Oxum, que pertence a outros Iabás também, e até mesmo ao Borós, e a gente usa como adorno. Isso tudo é proteção para o Otá. A fava, porque a única fava africana que existe em assentamento, que hoje em dia tem outras que já, graças a Deus, essa ligação com a África, com o Brasil, entendeu? Melhorou muito com respeito a coisas de africana, principalmente. É a fava de Aridã. Fava de Aridã é africana, tá, gente? Fava de Aridã não é brasileira, tá legal? E geralmente a gente bota ou o Otá, né? Para ele poder não ficar se mexendo, dentro de um pires, dentro de um prato de barro, ou até mesmo dentro de uma concha shell. A gente pega o Otá, bota aqui assim, que é para justamente ele não ficar se mexendo, e ali a gente cobre com o líquido que se alimenta aquele vodum, siquício, deixar seja lá o que for. Que pode ser mel, pode ser dendê, pode ser azeite, pode ser água, pode ser mel e dendê, entendeu? Aí vai de cada casa. Isso tudo que a gente usa, vou botar aqui, vou tentar virar para a gente. Isso tudo que a gente usa em volta é justamente proteção ao Otá. Mas cada coisa tem seu significado. Entendeu? Vou tentar virar mais um pouco. Cada coisa tem o seu significado. É que eu falo, dentro de um barracão, tudo tem um significado. Nada é por botar, entendeu? Então são coisas que hoje em dia, tá? As pessoas, porque o santo é porcelana. Não, o santo não sabe nem o que é porcelana. O santo isso é uma vaidade do ser humano, entendeu? Pai Joãozinho, mas os santos oborós não têm proteção. Tem proteção sim, porém, tá legal de uma outra maneira. Porque você tem casas que assentam Oxóssi no ferro, mas não bota tabatinga. Bota o ferro, bota as coisas sem tampa, mas também bota o dendê lá, bota o vinho, seja lá o que for. Entendeu? Todos os santos, porque o Otá significa a nossa cabeça, o nosso olho. Tem muita gente que fala, Otá não cresce. Otá cresce sim. Tá, meus amores? Tanto que é o único elemento que fica solto no assentamento. O Otá cresce sim. Quer fazer o teste? Pega um monte de Otá, bota numa bacia, que geralmente nas casas de santo tem, bota numa bacia, deixa lá com água, um tempo. Pegando chuva, pegando sol, não pode deixar secar e tal. Um belo dia você vai limpar, tem umas pedrinhas desse tamanho. Aí você fica assim, mas eu não botei essas pedrinhas aqui, passarinho trouxe, o cachorro botou, não é nada disso. É porque ela tem um desenvolvimento mesmo, entendeu? Tem um desenvolvimento. E para encerrar, que a gente vai voltar a falar sobre isso, que eu tenho certeza que vocês vão fazer umas perguntas e eu vou estar aqui para responder. Falando sobre isso, Otá de assentamento de Exu não pertence não. Tranca-Rua, Marabu, Maria Padilha, não tem Otá não, tá? O Otá que existe dentro do assentamento de Exu é uma outra coisa. Mas isso vai ficar para um outro programa, tá legal? E não esqueçam, façam suas perguntas, dê as suas opiniões, se inscreva no programa, que afinal de contas, o programa Nas Folhas da Angola não é meu. Bota lá joinha, ou bota assim também, eu não me importo com crítica, tá legal? Que não, a partir do momento que não seja ofensiva, um beijo no coração de vocês e até o próximo programa.